Deus abençoe, pessoal. Ó Deus de poder, ó Deus digno de toda honra e todo louvor, se faça presente nessa ministração. Me usa conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Em nome de Jesus. Toma, meu Deus, a minha boca. Adentra cada coração, Yeshua. Entra, meu Deus, e transforma, Senhor. Arranca toda dúvida, meu Pai. A quem se prontificou a ouvir esse evangelho, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, né? Eu sorteei uma palavra na Bíblia, tá? Foi um sorteio, não foi no caderno de versículo. E é Levítico, acho que 10, o Levítico 10. Deixa eu abrir aqui, porque tem uma marcação aqui que eu deixei. E ontem eu comecei a pregar, é isso mesmo, Levítico 10. Tá? Mas aquele negócio, né? A gente quando não tá sentindo o mover do Espírito Santo, a gente faz o quê? A gente vai orar e vai buscar saber o porquê, porque você não está dando sentido à pregação. E entender que nada vem do homem, né? E aí a hora que você descansa nisso, aí você fala, não é hoje, né? Eu acho que a pregação não é para hoje, então não adianta eu insistir, porque a gente quer viver aquele algoritmo, aquela engrenagem, já vou entregar, porque essa semana eu não preguei, e nada vem de você, né? Então, não é uma coisa técnica, não sigo um roteiro. Então, eu estou à mercê do Espírito Santo. Aí, o que eu fiz? Falei, vou orar, não vou entregar a pregação hoje. Aí eu aqui no domingo, falei, vou tentar hoje, isso que eu falo, pode ser que eu não consiga entregar. Então, gente, dê valor. Quando um homem e uma mulher de Deus sobe num púlpito ou entrega uma ministração para vocês, porque não é fácil. Não é fácil, nós somos realmente carentes, né? Necessitado do Espírito de Deus para entregar alguma coisa. Enfim, vamos começar, né? Levítico 10, tá? Eu sorteei na semana passada. Eu não vou nem falar que foi ontem, no sábado, não. Sábado eu ia só concluir. Porque esse sorteio foi num desespero, sabe? De uma situação que se passou comigo, né? Eu acho que é até necessário contar, né? Porque foi uma falta de amor. Na hora lá eu não entendi, porque eu estava com muita pressa, entrei no correio para ir fazer uma devolução, né? Enfim, né? Então tinha uma atendente lá, que eu sempre corro dela, porque ela era cri-cri, porque ela tem mania de estar sempre pedindo para preencher formulário, mesmo você levando, né, uma nota fiscal da mercadoria, ela era a única que pegava no pé, né? E aquele dia eu não tinha nem óculos na cara, não levei óculos, então não tinha como enxergar para preencher nada. Eu falei, meu Deus, que essa moça não esteja aqui. Mas foi dito e feito, a mulher estava no caixa e ela me pediu para preencher. Aí toda hora eu tinha que ir no carro, né? Pedir a minha filha para preencher, porque eu não conseguia enxergar. E aí voltava lá, não, mas falta isso aqui. Aí voltei mais uma vez, aí minha filha foi lá, preencheu. Aí a atendente, mas falta mais. Aí eu falei, mas meu Deus, eu não estou casando. Pelo amor de Deus, eu tô com pressa. A nota fiscal tá aí, eu não tenho que ficar preenchendo coisas que é seu serviço. E ali eu fiquei nervosa. E acabei, né, faltando com a educação. Então, é aquele negócio, mesmo que você tenha razão, o jeito que você fala, você perde a paciência, né? Você chama atenção dentro do correio. Então, eu na hora eu falei, mas isso é um absurdo, não sei o que e tal. E saí dali esbravejando, nervosa. E vi que muitas pessoas que estavam na fila, parecia que estavam do meu lado. Olha a situação, eu poderia, né, me encher, né, falar, pô, aí realmente, olha só, todos estão querendo fazer o mesmo espetáculo que eu estou fazendo aqui, né? A gente vê que as pessoas sentem o prazer de que você está reclamando, que aquilo não era necessário, e vê que as pessoas estão do seu lado, né? Você sai ali com mais certeza de que você fez a coisa certa. Só que não, né? Só que não, consigo fazer a devolução, entro no meu carro, né? Vida que segue. Naquele dia eu estava jejuando, tá? Esquecendo desse detalhe, jejuando. E o Espírito Santo de Deus começa a te perturbar. Perturbação. Começa a falar com você na sua mente,
Porque você perde a paz, né? A hora que você perde a paz, você se torna uma pessoa perturbada. Ali já entra um demônio da perturbação. Porque você fez um escândalo. Você criou um problema, né? Uma treta ali no correio. E parecia tudo certo, todo mundo do meu lado, pô, isso mesmo, não sei o quê, que tem pessoas que não pedem isso, só você que cria essa situação, tal. Aí o Espírito Santo de Deus fala comigo. Ela não é só uma atendente, ela é sua autoridade. Na hora que eu entendi que essa chave virou e eu pensei, pequei, acabou. Perdi totalmente a minha paz. Aí veio o espírito da perturbação, até porque eu abri a porta para ele entrar. Né? A partir da hora que você perde a paciência, um dos atributos do amor, lá em 1 Coríntios 13, né? Que você tem que ser paciente, né? Não importa você ter razão, o importante é você ter paz. E eu perdi a paz. Eu tenho até uma pregação, né? Que o tema né? É melhor ter paz do que ter razão. Nesse momento, totalmente, eu queria ter razão. E fiz valer, né? E aí, o que acontece? Quando você termina o espetáculo, você entra e fica sozinho com você, mas vem um espírito de perturbação. E na hora, né, eu já estava indo para casa, o Espírito Santo começou a me incomodar. Você está em pecado. Pecado sério de amor. Sério. E de quebrar a regra, né, num estabelecimento, de não respeitar a autoridade. Ela é a sua autoridade a partir da hora que você entra naquele estabelecimento, ela é que dita a regra e você tem que obedecer. Enfim, o que eu fiz? Né, desesperada, a gente vai chegar lá, gente, a gente vai chegar em Arão aqui, porque tudo isso está sendo contado para você entender o porquê que eu recebi essa palavra, né, porque eu recebi essa palavra para eu entender que eu estava em pecado, tá? Mas vamos chegar lá, vamos em parte. Volta a Leila, né, com aquela carinha de desconcertada. Na hora, até minha filha falou, mãe, onde você tá indo? Onde você tá indo? Eu falei, aí ela viu que eu parei na porta do correio de novo, eu já estava quase chegando em casa. E minha filha assustou assim, eu entrei, cheguei lá para essa moça. Olha, até o rapaz que estava do lado da atendente, que tinha um rapaz lá que trabalhava com ela, que era colega de trabalho dela, né? Ficou assustado com o escândalo. E aí eu vi que ele me olhou, tipo assim, a mulher tá voltando, a mulher tá voltando. Aí eu parei perto do caixa dela e falei com ela, minha filha, você me desculpa, me perdoa, eu pequei. Eu não tinha direito de falar com você do jeito que eu falei, tá? Eu tô aqui para te pedir perdão, tal. Eu vi que eles ficaram todos eles, os 4 atendentes, ou 5, eu não me lembro, olhando para minha cara e eu ali num estado assim, sabe, lastimável, pedindo perdão, por quê? Né? A gente vai conversar, a gente vai entender que nem tudo se resolve só com um pedido de desculpa e um pedido de perdão para aquela pessoa. Tá. Ela ficou, não, tal. Eu falei, não, você tá certa, eu tinha que ter obedecido a regra do estabelecimento, eu não podia ter agido dessa forma, né? Eu criei uma situação e tal, eu tenho que trabalhar mais isso em mim, sabe, não sei o quê, mas é porque eu tava sem óculos. Na verdade, eu até tinha um óculos, mas eu escolhi um óculos bonito que combinasse com a roupa e não um óculos que funcionasse, né? Engraçado que eu levei até um óculos por vaidade. Um óculos muito bonito, combinava com a minha túnica, com a minha roupa, mas não funcionava direito, porque eu não enxergava muito bem com ele, né? E não resolveu. Aí eu pensei, falei com ela, você desculpa que eu tenho esse óculos aqui, mas esse óculos não deixa eu enxergar. Eles enxergam muito mal com ele, tal, mas acho que é por isso que eu fiquei muito nervosa, que eu não ia conseguir preencher se minha filha não tivesse vindo, e ela estava no carro, né? Eu toda hora tinha que ir no estacionamento para ela preencher. Enfim, me expliquei, me desculpei, fiz, né, tudo que tinha que fazer, o protocolo, né, estava pronto. Entrei no carro e tô feliz. Aí a minha filha falou, nossa, eu não teria coragem de fazer o que você fez. Né? Você reconheceu o seu erro, você foi lá, pediu desculpa, né, as pessoas do correio e tal. Né, fiquei feliz e tal. Mas pensa numa situação. Aí a gente vai entrar na atitude de Arão, no sentimento de Arão e compreender como Moisés compreendeu, não de momento, tá? De momento ele ficou irado com Arão,
mas depois ele compreende o porquê. Aí tá, entro dentro do carro, vou pro mercado, não sei o quê, vou fazer minhas coisas, vida que segue. Mas eu falei, Natália, ainda estou me sentindo muito perturbada, eu não tô bem. Aí a minha filha falou, mãe, mas você fez o que podia fazer, mãe, você errou, a senhora é uma pessoa, né, humana, isso acontece, a gente tá cheio de problema, tem que resolver um monte de pepino, um monte de coisa. Eu falei, mas isso aí não pode, eu não posso agir desse jeito, eu não estou pronta, Natália, isso não pode acontecer, eu tinha que ter autodomínio e tentava me explicar. A questão não é essa, né, se achar pronta. Eu acho que até foi importante eu entender que eu não estou pronta, até por eu entender que eu não estou pronta é que eu estou pronta. Vamos tentar explicar. Quando você entende que você não está pronta para ser usada pelo Espírito Santo, que você ainda está sendo trabalhada, é que você está pronta. Quando você acha que está pronta, você pode ter certeza que você vai descer ladeira. Porque é aquela palavrinha, né, que é falada na Bíblia. Quando você está de pé, acautele-se. Cuidado. É quando você está de pé, né, acautele-se para que não caia. Que é quando você acha que está lá no topo, que você está pronta, que você está, né, entendendo o mistério, que você tem todo o controle da situação, é que você pode cair. É quando você tem essa sensação de que você está realmente, né, já gabaritada, já discipulada naquilo, e que você não vai cair naquele pecado. É naquele pecado que você vai cair. E engraçado, eu sou uma pessoa muito simpática, eu brinco com todo mundo, eu converso com todo mundo, dificilmente eu perco a paciência com alguém, né? Então foi nesse momento que eu falei, não, eu sou uma pessoa que todos gostam de mim. É raro alguém não gostar de mim em algum lugar. Ela pode até não gostar quando me olha assim, a princípio, porque eu tenho uma cara arrogante, infelizmente, isso aí eu não tem como, né, mudar. Mas a fisionomia é uma coisa, mas quando eu abro a boca eu sei que eu sou outra pessoa. E a pessoa se sente mais à vontade, conversa comigo, né? Então a gente não pode olhar e julgar a pessoa pela aparência. Então, muitas vezes, até ouço a pessoa falar, nossa, você tem uma cara de arrogante. Quando eu olhei pra você, nossa, eu acho você tupetuda. Mas quando você conversa, quando você começa a brincar, então, você é outra pessoa. Então, por isso que eu falo, a gente tem que dar oportunidade para aquela pessoa, né, se mostre. Que você a conheça, você deixa ela falar. Porque o que sai da sua boca vem do coração. Então, tudo na tua vida, você precisa dar oportunidade para o camarada se explicar, conversar, né? Você não pode ir avaliando a pessoa, porque, essa mulher não ri para mim, essa mulher, não. Dê oportunidade, porque o que está no seu coração sai pela boca, tá? Não tem como. Você vai conhecer a pessoa pelo que sai da boca dela. Minha mãe dizia que coração do homem é terra que ninguém pisa. A gente não pode saber o que passa na cabeça daquela pessoa. Mas eu falo pra você que você sabe quem usa, que espírito usa aquela pessoa a partir do momento que você a ouve, que você dá ouvido, que você não olha a aparência dela. E é engraçado que eu tive também essa situação com a moça. Eu olhei muito a cara, o jeito, eu comecei a julgar. Então aquilo foi criando um ranço da pessoa. E aí, o que acontece a partir da hora que você julga? Que você começa a ver o que que Satanás mostra pra você, pode ter certeza que ele vai te usar, tá? Porque a moça nem era nada disso, gente. Enfim, vamos lá, senão eu já vou me perder aqui com esse testemunho. Tá? Então, o que acontece? Fui lá, então, o Espírito Santo de Deus continua falando, tá errado, não gostei, não, você não sentiu, eu não estava presente naquele pedido de perdão. Você continua fazendo tudo aquilo porque você quer estar bem comigo. Você quer resolver o problema comigo. Mas você tá por aqui com essa moça. Você tá engasgada com ela. Você foi lá, você se humilhou, mas você não queria. Você saiu dali pensando, puxa vida, mas pelo menos eu sei que Deus está bem comigo. Olha a situação. Aí eu entendo o que Moisés entendeu aqui, né? Aí eu vou ler o que acontece aqui com Arão para depois a gente continuar, senão vocês vão se perder, vai acabar achando que, né, eu sou o próprio Arão e se confundindo aí. Tá? Então aqui foi uma palavra que eu abri dentro do carro, porque eu continuava a sentir uma sensação ruim de que o Espírito Santo de Deus tinha me abandonado e que eu estava sem paz, eu não tinha sossego, né? Eu não conseguia mais fazer nada naquele dia. E
todo tempo até a minha filha falava, mãe, mas o ser humano tal, é assim mesmo, a gente não é perfeito, não sei o quê. Eu falei, não, mas eu preciso passar nessas provas, né? Mas é aquele negócio. Se você vai fazer uma coisa para Deus de qualquer jeito, porque você quer estar bem com Ele, ou você quer seguir um rito, né? Você quer cumprir uma lei, uma religiosidade, vai dar ruim para você. E foi o que eu fiz. Quando eu volto, eu retrocedo e volto no correio, o que eu demonstro para Deus? Eu quero resolver meu problema, eu quero estar bem com Deus. É a moça que se dane. Essa é a sensação. Foi isso, tipo assim, se ela perdoou bem, se ela não perdoou, o problema dela. Eu estou aqui me humilhando. Isso já basta. Mas eu não tive nenhum carinho por aquela pessoa. Eu fui lá, cumpri um protocolo. E aquilo ali não estava. Eu não tinha sentimento para com o que eu estava fazendo. Aí sim vai dar ruim. Porque Deus vai olhar o teu coração e vai ver como você está entregando aquilo. Enfim, vamos ler Levítico 10, 19, porque isso aqui foi uma palavra que eu recebi na terceira, olha, na segunda, né? Na segunda vez que eu fui. Eu fui uma vez no correio, tá? Para fazer a devolução, tá? Fiz o espetáculo lá, depois eu fui na segunda para pedir perdão do que eu fiz. Depois eu volto na terceira, mas aí eu já volto, né, realmente conscientizada que ela precisava de carinho, ela precisava de amor, que eu estava errado. Aí eu passo no mercado, compro uma caixa de chocolate, compro uma lembrancinha. Quando eu volto lá, com certeza já o correio já estava quase fechando, eu volto, ela assusta de novo comigo. E aí eu brinco, eu rio com ela, eu falo, olha, a expressão de Deus ainda não está feliz comigo, porque, né, quando eu vim aqui eu ainda estava azeda, né, ainda brinquei com ela assim, falei, eu trouxe um negócio para você, mas não está envenenado não, ela até riu. Falei assim, não está envenenado, pode comer. Porque na segunda vez que eu fui, né, com pedido de perdão, eu fui com presente, aí ela riu, aí eu ri também, aí eu vi, sabe, eu senti amor por aquela moça, olha só. Tanto que eu começo a falar, me dá vontade de chorar. Eu realmente, aí eu vi a presença de Deus se manifestar. Que aquela hora que eu entrego o chocolate, eu entrego a lembrancinha, porque até foi uma plaquinha que estava escrito assim, como é que é? Gratidão, amor e perdão. Né? Era uma plaquinha que ela poderia pendurar na frente da casa e tal, eu achei bonitinho e comprei. Ou gratidão, amor, perdão, um negócio assim. Mas muito bonitinho. E uma caixa de chocolate, também escrito gratidão. Comprei uma bolsinha bonitinha. E quando eu entrego para ela, eu falei assim, não está envenenada. Aí ela deu aquele sorriso e aí eu senti amor por aquela alma. E eu vi que ela sentiu amor por mim. Porque as pessoas ficam, gente, mas ela segunda vez, ela já veio pedir perdão. E ela volta de novo com o presente e fala que não estava bom aquele perdão. Que Deus não estava naquele perdão. Porque eu fui eu contei exatamente o que eu estou contando para vocês. Que eu fui explicar para ela que o perdão tem que ser genuíno. Você tem que sentir amor naquilo. Não é uma religiosidade. Não é uma norma. Você não pode cumprir aquilo ali. Porque é um estatuto, é um mandamento. Deus não se agrada. Aí quando eu faço aquilo, aí eu vejo a presença de Deus, aí eu choro, eu sinto a presença de Deus. E aí quando eu abro a Bíblia, eu falo, Senhor, o Senhor recebe o meu perdão? Olha que interessante. Aí vem Levítico 10, 19. Não entendi de momento, né? Mas eu chorava muito, eu só chorava porque eu sentia a presença de Deus, como eu estou com vontade de chorar agora, né? Eu senti e eu vi e falei, meu Deus, por que eu nunca vi essa moça de uma forma diferente? Porque eu não senti amor por ela, é uma pessoa séria, não é muito de rir. Por que eu não demonstrei amor? Porque o Senhor fala que quem mais precisa de amor é aquela pessoa que não sabe amar. Se ela não sabe amar, por que eu não dediquei? Por que eu não demonstrei? Por que eu não tive mais paciência? Enfim. Aí você vê, você sente a presença de Deus. Né? E quando você sente a presença de Deus, você, né, entende o mistério. Aí eu acalmei, eu tive paz, mas me culpa até agora, nesse exato momento, então continuo me culpando. Eu acho que ela, coitada, nem sabe. Depois eu dei o canal de pregação para ela e tal, né? Explicando para ela. Eu acho que ela vai até, se ela ouvir isso aqui, ela vai até achar engraçado.
Mas enfim, até hoje eu choro por essa situação, que já deve ter aqui uns 15 dias ou mais, né? Enfim, aí eu li isso aqui, quando eu abri a Bíblia no carro, Deus falou assim, ó, Arão respondeu a Moisés, hoje eles ofereceram o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. Mas, e essas coisas que aconteceram comigo? Será que teria agradado ao Senhor se eu tivesse comido a oferta pelo pecado hoje? Aí entra o entendimento de Moisés. Por isso que eu falo, nós precisamos ter um discernimento para não julgar essas pessoas. Porque nós queremos que todos sigam, né, um protocolo, uma religiosidade, né, um estatuto. E não é bem assim. Tem coisas que se você não tem um sentimento para fazer, não faça. Porque tudo que não provém da fé é pecado, tudo que não tem um sentimento puro, genuíno é pecado. Não adianta você seguir protocolo. E aqui, olha só a expressão aqui de Moisés, ó. Essa explicação foi satisfatória para Moisés. Aqui tá no versículo 20, né? Foi satisfatória, porque ele entendeu que quando você oferece uma coisa porca, sem sentimento ou com sentimento contrário, de revolta, de indignação, no altar de Deus, né? No santo dos santos, pode ter certeza que vai dar ruim para você. Não siga a cabeça de homem, não faça o que o seu líder, o que o seu pastor quer que você faça. Se Deus está te pedindo coisas diferentes, Deus está falando diferente com você, não faça isso para agradar ninguém. E ele não fez, ele desagrada Moisés. Se Moisés não fosse espiritual, com certeza ia rolar uma treta aqui, ia ter problema com o irmão, né? Mas aí eu vou ler mais em cima, porque a gente vai entender, a gente vai entrar agora, porque aqui eu entendi que Deus falou comigo assim, né? Olha, naquele momento que você abriu a Bíblia, né? Você não faça nada porco. Quando você fizer alguma coisa, você faça com amor, com sentimento. Por isso que eu te mandei pela segunda vez lá fazer, né? Você pedir perdão pela segunda vez. Porque a primeira não foi com sentimento, não foi com amor. Você fez para me agradar, mas você continuou com raiva da menina e você continuou, né, remoendo aquilo. Então não adianta. E aí eu vou a segunda vez e Deus aceita. E aí Deus me dá a palavra de Arão. Agora sim. Agora por isso que eu estou aqui. Por isso que você sentiu vontade de chorar. Por isso que você sentiu vontade de abraçar aquela moça. Só não abraçou porque ela estava, né, do lado oposto. Ela estava, né, num balcão. Mas você sentiu. E eu sei que ela também sentiu vontade de te abraçar. Então foi tão bom, foi tão gostoso sentir a presença de Deus. E todo o tempo. O mais engraçado, né? O mais engraçado que o acontecido, agora lembrando, foi no dia seguinte. Foi depois de uma vigília, tá? Eu passei a noite, a madrugada inteira chorando. Eu não fui imediatamente, não foi, pedir perdão e voltei. Não, agora lembrando, não foi. A primeira vez eu fui, quando eu chego em casa, né? Foi isso aí. Agora lembrando que eu tiro essa palavra e eu entrei numa vigília, orei, chorei a noite toda que eu não estava bem. E quando eu vou no dia seguinte, eu vou com um presente. Ainda brinco com ela, não está envenenado. Aí ela riu, tal, e eu falei, Deus me revelou. Aí entra a revelação, até esqueci desse detalhe. E eu falei, Deus me revelou que você é uma mulher de Deus. Está afastada da casa do Senhor. E Deus quer que você retome. E que você perdoe a autoridade. Você tem uma angústia, uma mágoa com a autoridade. Deus quer que você perdoe essa autoridade. E retome. Gente, foi tão bonito, porque eu vi que ela sorriu e ela falou amém, amém, amém. E aí sim, aí eu falei, meu Deus, eu poderia ter perdido essa alma. Eu poderia ter desandado tudo. Essa mulher, porque quando eu volto na segunda vez, eu falo, eu sou uma mulher de Deus, eu errei, o Espírito Santo de Deus está me incomodando, né? E na terceira eu falo, Deus não achou o suficiente, Ele mandou te trazer esse presente, mandou te trazer essa revelação, mandou te entregar essa revelação. Aquela hora eu senti que eu resgatei aquela alma do inferno. E também a minha, né? Porque a minha também estava. Enfim, né? Vamos lá. Agora tá. Eu sorteei, eu vou ler o sorteado e vamos tentar entender agora para a nossa vida. Por que nós temos
né, que passar por experiência para realmente se tornar um pouco de Moisés, ter esse entendimento que Moisés teve no versículo 20, quando fala aqui, ó, essa explicação foi satisfatória para Moisés, porque muitas autoridades têm dificuldade de entender o porquê que tem pessoas que não seguem aquele protocolo, né, aquelas normas, aquela religiosidade, porque de repente Deus está pedindo, né, que ela faça diferente. Ela está tendo um sentimento dúbio, então aquilo ali não vai agradar a Deus. Então nós precisamos passar por muitas experiências na vida para entender o porquê que aquilo ali não agradou a Deus, mesmo parecendo ser uma coisa boa, tá? Que não foi no caso de eu ter ido e pedido perdão e Deus falou, não tá do jeito que eu quero. Esse sentimento seu é dúbio, né? Você vai fazer direito. Aí passa a noite toda numa vigília, ora, sente, se coloca no lugar daquela moça, a humilhação que ela passou, né? Ela não... Então, você vai entendendo tudo, aí você vai lá e resolve o problema. Enfim, né? Vamos lá. Aí eu vou ler, olha, gente, eu vou ler tudo, não sei se vai dar tempo, mas vai ser rapidinho pra gente entender. Primeiro, eu vou ler o 18 e o 19. Não, vou ler o 16, vou ler o 16 até o 19, né? Para entender melhor. Quando Moisés procurou por toda parte o bode, tá? Que é do sacrifício, ó, da oferta pelo pecado, e soube que já fora queimado, irou-se contra Eleazar e Itamar, os filhos de Arão, que ficaram vivos, e perguntou: por que vocês não comeram a carne da oferta pelo pecado no lugar santo? Moisés irou-se, tá? Olha só. É santíssima, foi-lhe dada para retirar a culpa da comunidade e fazer propiação por ela perante o Senhor. Como o sangue do animal não foi levado para dentro do lugar santo, vocês deviam tê-lo comido ali, conforme eu ordenei. Né, conforme ordenei. Aí vem o 19, que foi o sorteio durante a vigília, né? Arão respondeu a Moisés: hoje eles ofereceram o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. Mas e essas coisas que aconteceram comigo? Será que teria agradado ao Senhor se eu tivesse comido a oferta pelo pecado hoje? Aí entra a satisfação, né, pela explicação de Arão. Moisés ficou satisfeito com a explicação de Arão, porque ele era um homem experiente, claro. Tanto era que ele sabe o que é, né, bater numa rocha, né? Ele teve outras experiências de raiva com o povo da comunidade, né? Então a pessoa, ela perde a paciência. Claro, o diabo tá ali, arrumando aquela treta ali todo o tempo. Mas você que é espiritual, você tem que entender que tem um demônio ali, trazendo aquele sentimento, né? Colocando aquele sentimento de julgamento, fazendo você enxergar tudo errado, porque você não orou. Enfim, quando você se deixa, né, se levar por essa situação sem, né, se indignar. Olha, Arão, ele estava com ressentimento, uma indignação, uma revolta muito grande com o próprio Deus. E ele não entende por que essa desgraça o acometeu. Mas se ele parar e pensar, ele vai ter uma experiência grande aí. E nós também vamos ter essa experiência. Por isso que é necessário ler não só o Novo Testamento, mas o Antigo também. Porque o Antigo Testamento, ele tem umas experiências de homens e mulheres de Deus aqui. E aí você vai falar, puxa vida. Então nós escrevemos ainda livros. Nós também fazemos parte desses livros. A pessoa fala assim, poxa, mas é só quem tem experiência, é só quem está escrito ali, né? Jó, não sei mais quem, é Davi, é Abraão, que está na Bíblia. Não, nós também temos livros sendo escritos hoje e fazendo parte dessa Bíblia, dessa biblioteca. Eu tenho a minha parte, eu estou escrevendo o meu livro. Então para de só viver a vida de Arão e Moisés, tenha a sua experiência com Deus. Então é claro, quando nós lemos e meditamos e entramos dentro da vida desses homens e mulheres de Deus, obviamente é melhor aprender com o erro dos outros do que com os nossos próprios erros. Eu sempre pensei assim. Mas se você lê e você não entende aquela atitude,
E julga Arão quando você está lendo, poxa, mas Arão não podia fazer isso, era um homem experiente. Foi a boca de Deus, né? Foi usado lá para falar com o faraó. Pensa num homem que viu o mar vermelho se abrir e viu não sei o que acontecer. Poxa, eu não faria isso. Eu acho que eu sou melhor do que Abraão. Vamos entender que tem algum doido aí que lê e começa a se colocar no lugar de Abraão e de Davi e de Salomão e de Arão. Pensa, tem muita gente que faz isso. Eu mesmo já fiz isso, né? E Deus, uma vez eu só pensei, hein? Eu falei, nossa Senhor, eu acho um absurdo. Por que que Moisés não entrou na Terra Prometida? Por que que o Senhor consumiu Moisés? Moisés ficou tantos anos direcionando essa gente teimosa. Não é fácil, Senhor. Nossa, eu não entendo. Eu senti uma revolta. Isso foi no princípio de carreira, né? Fiquei indignado. Por que que Deus não permitiu ele entrar? Pensa numa coisa que deu ruim para mim, né? Hoje eu não penso, né? Hoje eu só aprendo com a experiência de pessoas que erraram, que não entraram na Terra Prometida, que não foram abençoadas, que erraram o caminho, né? Enfim, a gente tá aqui para aprender, porque Deus não vai aceitar. Quem é você para achar alguma coisa, né? Então, olha só, aqui a indignação, né, do pai que perdeu os 2 filhos, Nadab e Abiú, né? Aí vamos ler que a gente vai entendendo, ó. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e o consumiu. Morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: foi isso que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. À vista de todo o povo, glorificado serei. Então, tudo é para a glória de Deus. Quando você se aproxima de Deus, né? Olha só. Quando você se aproxima, ele fala: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei, né? À vista de todo o povo, glorificado serei. Se você faz uma coisa que não é para a glória de Deus, com certeza você vai ser consumido. Então, nós não podemos oferecer fogo estranho no altar. Claro, se a gente entrar nesse consenso aí de maldição, né, de geração a geração, de consequência de pecado, nós vamos ver, vai lendo, né, vai lendo aí Êxodo 32 em diante, o bezerro de ouro que foi levantado, né, que Arão permitiu o povo levantar. Isso trouxe muita maldição para a vida dele, né? Tudo que você lê antes, você vai entender. Peraí, Deus não consumiu esses 2 à toa. Esses 2 não ofereceram fogo estranho à toa. Porque já tinha um demônio ali com legalidade. Já tinha um ponto de contato com o inferno. A partir da hora que Arão abaixa a guarda e permite o povo se prostituir com esse bezerro de ouro. Então não tem como. Isso aí vai alcançar a nossa descendência. Não tem jeito. Nós quebramos maldição hereditárias, apesar dessa palavra maldição hereditária não existir mais. As pessoas, né, isso não existe e tal, né? Mas olha, gente, existe. A partir da hora que você quebra uma aliança, oferece fogo estranho no altar, né? O seu coração não está puro para as coisas de Deus, que tem que ser feito com reverência. Não pode ser feito de qualquer jeito, tá? Não pode. Então, olha só, vamos ler. Aí ele lia aqui, ó, vem, ó. Arão, porém, ficou em silêncio. Gente, não tem coisa pior do que o silêncio. Porque o silêncio, você não expõe o seu ressentimento, a sua indignação, a sua revolta. Você não fala com Deus. Você fica em silêncio. Ó. Então Moisés chamou Misael, né, e Eusafa, não sei nem pronunciar esse nome, enfim. Filhos de Uziel, tio de Arão, e lhes disse: venham cá, tirem os seus primos da frente do santuário, já estavam mortos, tá? E levem-nos para fora do acampamento, como se fosse um bicho, um animal. Eles foram e o puxaram pelas túnicas para fora do acampamento, conforme Moisés tinha ordenado. Então Moisés disse a Arão e aos seus filhos Eleazar e Itamar, né, os que sobraram, né? Não ande descabelados
isso aí, como é que é? Descabelados, nem rasguem as roupas em sinal de luto, senão vocês morrerão. Olha só, hein? E a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade. Pensa, Arão calado, Arão em silêncio, remoendo aquilo, indignado. Meus filhos, como assim? São tratados como um animal impuro, né? Ninguém podia encostar no corpo dele, arrastado pela túnica. E não chore, né? Igual Deus fala lá em Mateus, né? Mateus, penteie o cabelo, né? Não esteja de luto, não chore pelo morto, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Ele também fala isso. Então, peraí, são os meus filhos, não é? Então ele se achou muito diferente, muito importante dos demais. Tipo, meus filhos não são qualquer um, né? Ele serviu a Deus. Como Deus trata ele como se fosse um animal, né? Mas todo o tempo Deus fala, quando você jejuar, penteie o cabelo, né? Lave o rosto, sorria, fica com cara trancada, não trata as pessoas, né, com má vontade, não faça as coisas para mim de uma forma leviana, porque vai dar ruim para você. E se morreu alguém, enterre. Mas não pare a sua vida por ninguém. Não pare o seu ministério, não pare de me servir, né, por causa de ninguém. Ainda mais se for pecador, né? Aí por isso que ele fala, deixa os mortos enterrar os seus mortos. E me siga. Deus sempre, ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, ele não vai deixar de ser o mesmo Deus. Por isso que o velho e o novo se mistura, sim, se mistura, porque Deus não mudou, tá? A estratégia, o jeito de Deus ver as coisas continua da mesma forma. Então aí, olha só, a indignação também é essa, ele continua em silêncio. Então Moisés disse a Arão, e seus filhos Eleazar e Itamar, não ande descabelados, nem rasguem as roupas em sinal de luto, senão vocês morrerão e a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade. Mas os seus parentes e toda a nação de Israel poderão chorar por aqueles que o Senhor destruiu pelo fogo. Então, tipo assim, gente, os mortos, as pessoas que não estão me servindo, essas podem chorar, escabelar, mas você não, você vai continuar me servindo. Por isso que eu estou falando que esse versículo 19 foi muito sério quando ele falou, eu não vou fazer isso. Você viu o que aconteceu comigo? Eu não vou comer desse holocausto. Então foi uma teimosia, uma desobediência muito séria. Ele poderia ter sido fulminado, mas Moisés entendeu o mistério. Ele está podre por dentro. Não vai agradar ao Senhor. Ele vai trazer mais maldição. Então é melhor que ele fique em silêncio, que ele não contamine os demais com esse sentimento, tá? Então olha como o seu sentimento, ele pode destruir. Em vez de construir, ele destrói. Porque, mas eu estou fazendo para o Senhor. Mas está fazendo de uma forma leviana, sem sentimento. Era o que eu estava fazendo quando eu fui pedir perdão pela primeira vez, né? Assim, a primeira vez eu indo no correio não conta. Estou falando, não é do barraco que eu fiz, estou falando do segundo que eu fui lá pedir perdão. Mas eu estava revoltada. Mas eu queria resolver o meu problema, porque eu estava jejuando. E aí Deus falou, não quero isso. Primeiro você vai, aí vai, ora, jejua, e chora, e entende o mistério. E na segunda vez do perdão, eu fui perdoada. Porque eu perdoei realmente. Eu senti o perdão, eu senti amor por aquela pessoa. Aí eu perdoei. Se eu perdoei, eu fui perdoada. Aí o céu já não estava mais de bronze para mim. Aí você fala, eu oro, Deus não me escuta. Não vai ouvir mesmo. Porque ele só ouve quem libera perdão. Mas eu dizimo, mas eu oferto, né? As pessoas acham que isso aí é o ápice da obediência. Gente, isso é obrigação. Seu dízimo é obrigação. Sua oferta, se você quiser realmente sair do arroz com feijão. Eu quero comer hoje uma picanha, né? Então você oferte com um coração alegre. Não oferte porque você quer comer picanha, não. Tá? Você quer sair do ovo frito, não. Então tudo é com amor. Não é uma lei. Não é uma lei. Tem que ter alegria. Faça com alegria. Com excelência. Lá em Mateus 5 fala, não faça nada com ódio.
Se você chamar o seu irmão de racá, né, com raiva, né, você tem probabilidade de ir para o inferno, sim. Ah, mas eu chamo todo dia um de idiota, de racá. Não, não é a palavra em si, é a sua contaminação, é o seu sentimento para com aquela pessoa que você está proferindo aquela palavra. Não é a palavra em si. Ah, você pode chamar seu irmão de idiota, mas não é aquela... Você não tem o sentimento. Então a palavra ela não te contamina, mas o sentimento, a força que sai aquela palavra, ela te destrói. Por isso que Deus fala lá em Mateus 5. Se você vai lendo, eu não sei, não vou abrir, senão vai me atrasar. Só vou falar mais ou menos. Que quando você faz tudo por amor, né? Até a sua oferta, tudo é bênção. Mas se você faz aquilo para agradar a Deus, não adianta. Você vai estar num cárcere. Você vai estar aprisionado por Satanás por causa de um sentimento ruim. Então, por isso que ele fala, se você perdoar o seu irmão, aí sim, você vai prosperar, as coisas vão acontecer. Deixa a sua oferta ali, não faça aquilo porcamente. Você vai oferecer aquela oferta, mas você está contaminado com ressentimento. Aquela oferta vai ser maldição na tua vida financeira. Então, tudo que você vai fazer para Deus torna-se impuro. Por isso que ele fala, eu sou santo, eu quero ser glorificado. Né? As pessoas que aproximam de mim, santo ele vai se mostrar. Mas se você se aproxima de Deus, né, sem esse sentimento, Deus vai mostrar, a ira dele vai te consumir. O juízo dele vai cair. Então essa é a situação, né? Ele quer ser glorificado. Não importa. Ah, mas espera aí, não é impossível. Até eu não ia conseguir fazer aquela fita lá de comer aquele sacrifício, né? Mas ele estava avaliando aquele sentimento. Ele precisava de um tempo para realmente falar, não, eu pequei. Isso não foi só os meus filhos, não foram só eles que ofereceram fogo estranho, eu também ofereci. Eu também abri essa porta, esse portal. Isso não foi uma injustiça. Isso foi um trabalhar de Deus. Isso foi uma consequência do meu pecado. Eu estou colhendo o que eu semei. Tá? Então, é isso que eu estou falando. A gente tem que buscar saber o porquê que está acontecendo isso. Por que Deus não está sendo glorificado com a tua vida? Né? Porque ele precisava meditar. E a hora que ele entendesse que lá em Êxodo 32 ele fez essa besteira e que a consequência ele estava colhendo agora, ele ia acalmar. Ele ia falar, eu pequei. Eu sou merecedor disso que está sobrevindo na minha vida. A hora que ele entende esse mistério, ele vai realmente pedir perdão, em vez de questionar, em vez de se indignar e se revoltar contra Deus. Enfim, vou até ler mais um pouquinho. Deixa eu ler o 6 de novo, porque eu acho que, né, senão fica meio perdido aí, ó. Então Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar, né, para não andar descalço, descabelado, não rasgar roupa em sinal de luto e tal. Aí ele vem aqui. Mas os seus parentes, né, toda a nação de Israel poderia chorar, mas a família não, tá? Não saio da entrada da tenda do encontro, senão vocês morrerão. Porquanto o óleo da unção do Senhor está sobre vocês. E eles fizeram conforme Moisés tinha ordenado. Depois o Senhor disse a Arão, você e seus filhos não devem beber vinho, nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro. Senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Então Moisés disse a Arão e aos seus filhos que ainda, né, ficaram vivos, Eleazar e Itamar, peguem a oferta de cereal que sobrou das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, e comam sem fermento junto ao altar, pois é santíssima. Imagina, acaba de perder 2 filhos, tá? Consumido, né? Com o fogo. Cai o juízo de Deus ali. O camarada está em silêncio, não consegue abrir a boca. Está bestificado.
estático com o que estava acontecendo. Imagina, o chão se abrindo e ele, vida que segue. Vamos pregar, vamos subir no púlpito, vamos... Gente, não é assim. Nós somos humanos, nós temos sentimento e Deus sabe disso. É necessário de um tempo. É como eu falei, se eu pego naquele momento que eu estou indignada ainda, que Deus manda eu lá, peço perdão e volto, né, já achando que estava tudo resolvido. E Deus fala, eu não aceito, você está em pecado sério, né, de amor, e eu querendo resolver e vim para casa entalada com aquilo ainda, passo uma madrugada inteira orando, o que está acontecendo? E depois Deus se revela a mim que aquele sentimento foi hipócrita. Imagina o desespero. E eu tenho que reconhecer, tá? Eu ainda tenho que entrar nessa vibe de reconhecer que eu estou errada. E é difícil, porque o ser humano, ele quer ter razão. Mas aí Deus fala, você não tem razão. Você vai ter que reconhecer que você não tem razão. E que tudo que está acontecendo é porque você pecou. Então, olha, a hora que você reconhece, meu Deus, é um bálsamo, é uma paz, é uma presença, é muito bom. E isso precisa. Então aqui, olha, você vê, tudo é uma ordem, uma ordenança, né? Como não é em lugar sagrado, porquanto é a porção que lhe cabe por decreto a você e a seus filhos, das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Pois assim me foi ordenado. O peito ritualmente movido e a coxa ofertada, você, seus filhos e suas filhas poderão comer num lugar cerimonialmente puro. Essa porção foi dada a você e seus filhos, como parte das ofertas da comunhão dos israelitas. Não era a melhor parte do sacrifício, né? Olha que honra. E o camarada fala, não vou comer isso. Eu estou revoltado. Eu não aceito esse juízo, eu não aceito. Eu fui, na cabeça dele, injustiçado. Eu perdi 2 filhos de uma forma violenta. E aqui vem, ó. Aí continua o versículo 15, tá? A coxa ofertada e o peito ritualmente movido devem ser trazidos junto com as porções de gordura das ofertas preparadas no fogo para serem movidos perante o Senhor, como gesto ritual de apresentação. Esta será a porção, por decreto perpétuo para você e os seus descendentes, conforme o Senhor tinha ordenado. Esquece, tá? Não pode nem lembrar, nem pensar, nem chorar pela morte dos 2 filhos. Quando Moisés procurou toda parte o bode da oferta pelo pecado e soube que já fora queimado, irou-se contra Eleazar e Itamar, os filhos de Arão, que ficaram vivos, e perguntou: por que vocês não comeram a carne da oferta pelo pecado no lugar santo? É santíssima. Foi-lhe dado para retirar a culpa da comunidade e fazer apropriação por ela perante o Senhor. Como o sangue do animal não foi levado para dentro do lugar santo, vocês deviam tê-lo comido ali, conforme ordenei. Aí entra a parte que eu sorteei, que eu tive que ler e reler, né? Aí Arão respondeu a Moisés: hoje eles ofereceram o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. Mas e essas coisas que aconteceram comigo? Tipo assim, cara, você não vai falar nada. Será que você sabe o que é perder 2 filhos? Olha só. Ele falando com Moisés: será que teria agradado ao Senhor se eu tivesse comido a oferta pelo pecado hoje? Isso foi satisfatório para Moisés, essa explicação. Porque ele, com certeza, também já teve esse espírito de revolta. Já teve essa indignação, essa revolta com Deus. E soube compreender. Então, nós precisamos entender esses mistérios. Homens, autoridades, líderes, sacerdotes, temos que entender esses mistérios. Não cobrar de ninguém nada. Deixa. Porque Deus, Ele está tratando. Deus sabe se aquilo ali é necessário ou não. Que a mais agradou a Deus foi esse sentimento sincero. Então nós precisamos ser sinceros. Não ofereça fogo estranho, não ofereça qualquer sacrifício. Não faça coisas por religiosidade, porque isso não vai agradar ao Senhor.
não é para a glória de Deus. Então é tão interessante, até eu sorteei aqui Jeremias 44, até sorteei, eu vou dar entendimento, porque quando a gente fala, poxa, mas será que Deus seria assim, tão vingativo? Né? Ele ia punir os filhos de Arão. Nossa, mas Arão já reconheceu o pecado de ter permitido o povo de Israel levantar bezerro de ouro. Passado tanto tempo acontece isso. Não, é que existe um espírito que tem legalidade sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E ali faz com que esses dois filhos ofereçam fogo estranho no altar, desagrade a Deus e ali é consumido. Mas tudo é trazido, né, por causa de um sacerdote que não respeitou, né, que não obedeceu. Uma idolatria. Essa idolatria desagrada a Deus. Aí eu sorteei aqui para dar continuidade à pregação, apesar que meu tempo já está se esgotando. Mas só para confirmar, eu falei, Senhor, eu quero uma palavra para continuar. E eu achei interessante que o título eu bati só o olho no tópico, tá? Jeremias 44, que fala assim, ó, a desgraça causada pela idolatria. Olha, gente, eu não escolhi essa palavra, não, eu sorteei. Agora, falei, né, perguntei para Deus. E Deus, ele confirma, né? Ó, aí ele vem aqui, ó, esta é a palavra do Senhor, que foi dirigida a Jeremias para todos os judeus. Então, é nós hoje, tá? Ó, que estavam no Egito e viviam em Migdol, tal. Só não vou lá para baixo, eu vou lá para o 7, ó. Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel. Por que trazer uma desgraça tão grande sobre si mesmo, eliminando de Judá homens e mulheres e crianças e recém-nascidos, sem deixar remanescente algum? Por que vocês provocaram a minha ira com o que fazem, queimando incenso a outros deuses no Egito, onde vocês vieram residir? Vocês se destruirão a si mesmos e se tornarão um objeto de desprezo e afronta entre todas as nações da terra. Foi o que aconteceu com Arão, tá? Aqui nós vemos que ele foi, né, uma prova viva de que foi uma maldição na vida dos filhos, né? Ele recebe uma maldição, a perda dos filhos, mas ele leva a maldição para os filhos também. Porque o filho nada é a sua extensão. Você é autoridade de sangue na vida dos seus filhos. O que acontece com os seus filhos, a sua família, é responsabilidade sua. É responsabilidade sua. Tanto que essa aqui foi uma palavra sorteada, eu não escolhi, ó. Acaso eu vou até ler de novo esse pedacinho aqui, ó. Por que vocês provocam a minha ira, ó, com o que fazem, queimando incenso a outros deuses no Egito, onde vocês vieram residir? Vocês se destruirão a si mesmos e se tornarão objeto, olha só, objeto de desprezo, foi o que Arão se tornou, né? E afronta entre todas as nações, né? Foi chato, foi humilhante, ele foi desprezado por Deus, né? De certa forma, porque ele entende que ele era um sacerdote, ele teria que ser a menina dos olhos do Senhor, e na verdade foi maldição na vida da família. A família dele estava despencando por causa de um erro dele, que ele de repente não tinha reconhecido com sinceridade, e se reconheceu, achou que estava de boa, né? Tinha que ter tido mais cuidado, mais vigília ainda, né? Mais responsabilidade ainda com a família. Aí ele fala aqui, ó, acaso vocês se esqueceram da impiedade cometida por seus antepassados, pelo rei de Judá e as mulheres deles, e da impiedade cometida por vocês e suas mulheres na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Até hoje não se humilharam, nem mostraram reverência, e não têm seguido a minha lei e os decretos que coloquei diante de vocês e dos seus antepassados. Então, olha só, aqui a gente vai vendo, né? Até hoje não se humilharam, nem mostraram reverência e não têm seguido a minha lei e os decretos que coloquei diante de vocês e dos seus antepassados.
Então Deus conhece o coração e sabe quando nós realmente nos humilhamos, aceitamos, né, o juízo de Deus. E quando nós estamos revoltados, indignados. Então, neste momento, com certeza, Arão entendeu. Falou, eu pequei. Eu trouxe maldição sobre a minha família. Eu permiti, né, os israelitas oferecerem fogo estranho no altar. E por isso, meus filhos também vão ser consumidos. A ira de Deus ainda estava pairando sobre a vida de Arão. Tá? Porque com certeza o sentimento dele ainda não estava 100%. Ó, oferecia sacrifício, comia sacrifício, né? Não teve consequência nenhuma agora. Vamos ver se ele vai comer desse sacrifício a hora que realmente o chicote estralar nas costas, né, dos filhos. Será que ele vai conseguir? Então Deus, ele faz isso. Aí sim, agora ele entendeu. Agora ele precisa de um tempo. Deus dá esse tempo, sim, para a pessoa. Ela fala, agora eu quero você na minha presença, mas eu quero você sem essa indignação, sem essa revolta. Não coma, não faça nada, nada. É por lei, por religiosidade, que eu não vou aceitar. E vai ser pior para você. Eu tenho quase absoluta certeza que Arão continuava sendo um religioso, até acontecer o que aconteceu. Enfim, né? Você vê que Levítico é um capítulo muito humano, né? Você vê que é uma coisa assim de Deus mesmo. Se a gente pensa em Nadab e Abiú, a gente fica horrorizado, porque a gente tem que se colocar no lugar daquela pessoa, tá? Então foi um momento de choque, né? De luto, de temor, porque choque, né? A pessoa fica realmente estática, fica em estado de choque quando acontece uma desgraça na nossa família, né? Na vida dos nossos filhos. Gente, não é fácil dar continuidade, servir a Deus. A gente nós não somos robô. Nós temos sentimento e Deus sabe disso. Naquele momento eu quero tudo resolver, dá um tempo. Busca a presença de Deus, busca a face de Deus, fala o que está acontecendo na tua vida, que você está em choque, você não está acreditando no que Deus está permitindo na sua vida. Você está em choque, você está de luto. E por isso mesmo que você tem que demonstrar esse temor, não se deixa vencer pela indignação. Não, você não está entendendo, mas olha, eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando, não é fácil. Mas Deus, Ele te ama, tudo que está acontecendo é por amor. Era necessário isso, tá? Você vê que quando Moisés ele percebe que Arão, né, e os seus filhos não quiseram comemorar, participar dessa oferta do pecado, pelo pecado, né, ele fica indignado, ele não aceita, né? Ele não entende, peraí, mas isso é uma ordenança, peraí, ele está me desrespeitando, né? Eu sou um homem de Deus, eu sou autoridade. Imagina se ele fosse olhar pelo lado de autoridade, de autonomia, de peraí, não, Arão está fora da presença de Deus. Gente, para com esse negócio de credencial. Seja humano, tenta entender o outro lado daquela pessoa. Deus, de repente, está pedindo alguma coisa para aquela pessoa que você não vai entender agora. Aí você já está falando, não, tá com o diabo, é demônio, é não sei o quê. Essa pessoa não vem para a igreja. Essa pessoa, sabe, você começa a criar um problema. Ela não participa disso, ela não participa daquilo. Ela não é o Espírito Santo está pedindo alguma coisa diferente e que você não está entendendo o mistério, mas vai entender no tempo certo, tá? Então a gente tem que parar de ser religioso. A religiosidade atrapalha tudo. Tanto que Arão, ele quando responde, né, ele responde a Moisés, né, ele fala, né, eu acho que eu vou até ler aqui, né, ele fala assim, como essas coisas que me sobrevieram, será que o Senhor teria considerado bom se eu tivesse comido a oferta pelo pecado hoje? Olha só aí o temor. Será? Porque eu tô envenenado. Eu estou indignado. Como que eu vou comer? Essa comida é santa. Então, quer dizer, ele soube separar. Ele fala, não, mas Deus, eu sou humano. Eu não é da noite para o dia. Meus filhos acabaram de ser arrastados, né? Para ser sepultado. Eu nem chorar eu posso. Pelo amor de Deus, eu não tem como. Eu não vou comer, tá? Poderia morrer até entalado com aquela oferenda, com aquele sacrifício. Tá? Então, o que é que a gente entende dessa atitude? Essa atitude de Arão, né? Ele age
ele não está agindo assim, igual eu agi, né? De uma forma mecânica, né? Primeira coisa, ele não pensa só na regra, né? Eu vou cumprir isso e ponto. Depois eu comecei a entender. Falei, gente, eu não tinha condições de pedir perdão para aquela moça. Eu tava com uma raiva dela, porque ela fez eu pecar. Eu estava envenenada. Eu não tinha como oferecer presente, nem beijinho, nem nada. Eu tava com ódio. Então, porque eu tinha que resolver o problema, o meu sentimento primeiro. Tá? Não resolver, não executar uma regra, né? Vou cumprir e acabou. Né? A gente tem que se perguntar, será que isso agradou a Deus? Eu ter ido lá, pedir aquele perdão imediato, neste momento que as coisas estão tão ainda acaloradas, será que não é melhor ir para minha casa, igual eu vim para minha casa, mas estava péssima. Eu só falava para Deus, eu não estou pronta, não me use, eu não estou pronta, por favor me esquece, eu não estou pronta. E Deus, eu até achei interessante que Deus usou uma pessoa e falou assim, é por isso que você está pronta, porque realmente você acha que não está. E engraçado, foi tão bonito que eu ouvi, falou, é por isso que você está, porque você acha que não está, você não se acha pronta, por isso que você está pronta. Aí quando eu ouvi aquilo, eu falei, gente, inteligente, eu vi que veio de Deus, né? Que foi a minha filha que falou isso para mim, é por isso que você está, porque você não se acha pronta para esse ministério, né? Então aquilo ali eu pensei, gente, mas eu não conseguia aceitar a minha atitude. E aí eu vi que aquilo que eu fiz não agradou o Senhor, naquele momento não. Então o que Arão, né, ele demonstra, né? Que não basta a gente seguir, cumprir um ritual, né? Mas o coração, o seu sentimento importa. A intenção que você vai fazer aquilo. Porque eu fui com a intenção de ficar bem com Deus. Então é muito importante você buscar saber com que intenção que você faz, né? Você executa aquela ordem do seu pastor. Qual é a sua intenção? Agradar o seu pastor? Não ficar mal? Não querer que ninguém te julgue? Ah, não, eu vou fazer isso porque eu não quero que o pastor me julgue. Eu não quero que fulano de tal pense isso de mim. Peraí, mas é só isso? É isso que importa? Tá? Então, tudo para Deus tem um significado. Né? E essa oferta pelo pecado, ela tinha um significado fortíssimo. Uma espiritualidade, assim, sabe? Uma coisa espiritual profunda. Comer representava participar daquela expiação. Mas Arão estava aqui, de luto, né? Com aquele sentimento. Né? Ele estava, poxa vida, ele não estava aceitando o juízo de Deus. Ele entende que realizar aquela rito naquele momento, né, era uma coisa externa, não vinha do interior, não era adequado àquilo ali. Então é isso que é importante, a gente saber, será que é adequado? Será como é que eu estou por dentro? Isso mostra maturidade. E isso aí a gente vai aprendendo, é claro, com o tempo, né? Não é só obedecer, não, formalmente, agradar ao homem, né? A gente quer agradar a Deus realmente de verdade, tá? Ter essa santidade. Então eu tive essa experiência, eu soube e vou saber entender a indignação de uma pessoa, a revolta de uma pessoa, porque eu sei o que é. Pode ser que você pense assim, poxa, mas a sua experiência é tão superficial, tão rasa. Gente, mas é uma experiência. Tanto é uma experiência que eu consegui compreender o sentimento de Arão. Porque eu sei que eu sou humana. Eu posso errar, como que não? Quem não erra? O negócio é você conseguir reconhecer o seu erro, que realmente você está errado, né? Então, ele nem discutiu com Moisés. Desculpa, gente, que eu tô com pigarro. Ele nem discutiu de uma forma agressiva. Ele foi lá, ele explicou com humildade, né? Ele questiona com humildade. Ele questiona. Será que Deus quer que eu coma? Será que Deus sabe o que eu estou sentindo? Você pode não saber, mas Deus sabe. Mas ele consegue compreender. Né? Então é muito importante reconhecer isso.
Isso é humanidade. Isso nós que somos líderes, né, é autoridade sobre a vida de alguém. Nós precisamos ter essa humanidade para reconhecer uma indignação, uma revolta, né, e apaziguar isso, porque a gente não pode só pensar no ritual. Arão reconhece que algo muito pesado tinha acontecido. Ele reconheceu. Ele não finge que está tudo normal, né? Eu acho tão legal que a Bíblia ela vai mostrando essa espiritualidade, né? Que não significa ausência de dor. Eu acho engraçado. A Bíblia mostra que a espiritualidade ela não quer dizer que você não sinta uma indignação, não é uma ausência de dor, de sentimento. Você é espiritual, não como é que eu vou explicar? Executando aquele rito religioso. Você vai ser mais espiritual para Deus, é isso que eu quero dizer. Não executando aquela religiosidade. Aquilo vai ser para Deus como um fogo estranho. Deus não vai se agradar. Então a Bíblia, a própria Bíblia, ela está mostrando isso, né? Que a espiritualidade, ela não significa ausência de sentimento. Muitas vezes você é mais espiritual porque você demonstra o seu sentimento para Deus. É isso que eu quero mostrar. Então a gente aprende isso, né? Que Deus não deseja apenas rituais, né? Nada, mas sim um coração alinhado com a vontade de Deus, tá? Momentos que você vai precisar parar, refletir, antes de sair fazendo, vão executar, vão ajudar o pobre, vão dar comida para mendigo, vão fazer isso. Cara, não é necessário. Se você não tem condições psicológicas para ajudar ninguém, não ajude. Ore, afaste daquela pessoa, porque você vai contaminar ela com o seu sentimento, com a sua doença. Você poderia fazer igual Arão, se você comesse daquilo ali, você ia contaminar todos com aquele coração podre, tá? Então a gente tem que chegar diante de Deus e expressar a nossa indignação, a nossa dor, tá? Isso não vai... Deus vai continuar vendo você, né? Que você está respeitando, que você está temendo Ele, até mais do que se você fizesse uma coisa sem amor. Eu aprendi uma coisa, é melhor falar não com amor do que falar sim com ódio. Muitas vezes você não quer ajudar aquela pessoa, você não quer fazer aquilo, você vai com ódio, você não tem vontade, mas não, eu vou fazer. Eu falei, gente, fale um não com amor, mas não faça uma coisa que você não quer com ódio, entendeu? Porque você quer fazer para agradar a Deus, tá? Enfim, o importante é que nós temos que entender o porquê que aquela pessoa não quer. Eu não vou fazer, porque Deus, de repente, está pedindo alguma coisa para ela que você não vai compreender no momento. Não é porque está na mesma igreja que todo mundo é igual. Ninguém é feito em série, né? As pessoas não têm as mesmas digitais. Cada um é trabalhado de uma forma. Cada um tem um mistério, tem o seu particular com Deus. E não queira que o seu irmão seja igual a você, seu irmão de banco seja igual a você. Porque você está dando glória a Deus, ele, puxa, mas aquele ali não canta, não bate pau. Gente, não se meta com a espiritualidade daquela pessoa. Você não sabe a dor que ela está sentindo. Para viver nesse algoritmo de batendo palma e bate-pé e aquela coreografia gospel. Não, respeite o seu irmão. Assim tem que ser. Você não sabe a dor, o que ele está passando. Tá? Muitas vezes está com muita dificuldade de sentar naquele banco. Aí fica aquele pastor, vem todo mundo para frente, levanta o braço e bate o pau. Aí dá abraço ao seu irmão. E faz isso. Gente, não tem condições. Se o irmão não tem condições psicológicas para fazer aquele momento, não julgue aquela pessoa. É só isso que Deus quer. Tenha reverência, tenha amor, né? Tenha empatia, né, com as coisas de Deus, tá? E é isso, gente. Eu acho que eu já falei demais, nem vou sortear mais nada, não, tá? Deus abençoe. Eu só sorteei Jeremias porque eu pensei, gente, vai ter gente que de repente vai criticar, falar, nossa, mas tudo ela leva ao pé da letra. Que Arão agora é o culpado da morte dos filhos. Porque é uma consequência, ele abre um portal. Isso é no nosso tempo também, tá? Então conserte o seu sentimento agora
para com Deus. Porque isso traz maldição. Ah, parece, eu estou fazendo tudo bonitinho, continuo oferecendo sacrifício, continuo pregando, continuo ajudando os pobres e continuo abençoando e ofertando e dizendo, sei lá o que você faz, né? Achando que o Deus, a obra é mais importante do que o Deus da obra. Vai se estrepar. Porque Deus vai olhar o seu coração. Não faça as coisas de qualquer jeito para Deus. Pare, respire, não siga a conselho de ninguém, tá? O que Deus tem para você é diferente do que aquele vizinho de banco. E a autoridade tem que entender isso. Ah, mas não, eu vou fazer tudo isso e isso vai agradar a Deus. Não vai agradar, tá? Porque quando chega uma indignação, filhinho, pare, respire e busque saber, tá? Porque aí Arão entendeu, eu não estava pronto, tá? E acaba trazendo maldição, né? Maldição porque ficou fazendo, cumprindo ritos, cumprindo coisas que Deus não mandou. Em vez de parar, refletir, buscar por você, pela sua família, tá aí mais preocupado com o umbigo dos outros. Deus manda a gente amar mais, amar o próximo como a si mesmo, não amar o próximo mais do que a si. Então, se você está passando um próximo na sua frente, vai dar ruim, né? Aí não adianta. Não vai ser reconhecido no mundo espiritual. Não adianta, depois Deus vai falar, nem te conheço, afasta de mim, você que só faz o mal. Pessoal, mas eu preguei, eu orei, eu expulsei demônio. Deus vai falar, nunca te vi, porque tudo que você fez foi, né, visando o seu umbigo. Você não fez por amor, não foi nada por amor, né? Você fez porque você esperava alguma coisa em troca. Então, é isso aí. Não faça nada com moeda de troca. Tá? É isso, gente. Tá? Deus abençoe aí. Até a semana que vem, se assim Deus permitir. Beijo.